Boa noite, pessoal. Hoje, com falta de luz aqui em casa, começamos mais uma live de quartas. Na verdade, a minha câmera está ligada, apenas não temos luz no meu quarto, e aí essa tela está preta. Mas, mesmo assim, vamos tentar fazer a live. Então, iniciando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, a casa de seu Pedro e Dona Nair, a casa também que nos acolhe, que nos protege e que nos ilumina. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já chegou. As pessoas estão aparecendo. Marisa, boa noite, minha amiga. Tudo bom? Aninha, que bom você estar aqui com a gente. Denise, super beijo para você. Estive com a sua filha quinta-feira. Maria Inês, boa noite. Sérgio, estive também quinta-feira. Tudo bom, meu amigo? Bernadette, muito boa noite para você. Eliane, tudo bom? Boa noite. É isso mesmo, Aninha. Mesmo no escuro, estamos aqui firmes e fortes, hein? Albertinho, meu irmão, boa noite. Patrícia, como é que você tá, Patrícia? Boa noite para você. E Maria Terezinha, também muito boa noite. Hoje eu tinha, de vez em quando eu apareço aqui, hein? Hoje eu tinha pensado em várias coisas para a gente conversar, porque vocês já devem ter reparado, vamos voltar ao tema Roma. E há 15 dias nós falamos também sobre Roma. Na verdade, 15 dias atrás foi a formação de Roma, onde demos muita ênfase ao povo etrusco, né? Aos latinos e aos gregos, que ao sul também ajudaram a formar a Roma. Falamos sobre a monarquia, sobre os Tarquínios, que eram os últimos reis etruscos, e entramos um pouquinho na República. Hoje, Emmanuel vai falar com a gente mais sobre a República e mais sobre o Império, tá? Que houve esses três períodos: monarquia, república e império na Roma Antiga. E aí eu tinha preparado uma introdução para a gente, como de costume, falar sobre história e depois ler o livro. Como eu estou sem luz aqui, eu não sei até quando a minha bateria vai aguentar. O que eu estou pensando em fazer? A gente já iniciar a leitura do livro e vamos, à medida que os assuntos forem surgindo, a gente vai dando uma pausa e vai entrando um pouquinho mais detalhadamente nos nomes, né? Nas situações propostas por Emmanuel. Eu acho que vai facilitar o nosso trabalho. Tá bom? Então vamos iniciar o capítulo 13 do livro A Caminho da Luz. Eu gosto sempre de repetir o livro, porque às vezes a pessoa está caindo de paraquedas, né? Chega aqui na live, vê o que está acontecendo e depois volta lá no YouTube ou aqui mesmo no Facebook para acompanhar desde o primeiro episódio. Então já estamos no episódio 13, que é o capítulo 13 do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E hoje falaremos do Império Romano e seus desvios. Então vamos lá. E aí, à medida que forem surgindo algumas questões, a gente vai parando e vai esmiuçando. Os desvios romanos. Reportando-nos ainda as conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras explorações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República. Foi o que eu disse, né? Hoje a gente vai focar mais na República e também um pouquinho no Império. No sentido de orientar-se à atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Então Emmanuel diz que os grandes espíritos que dirigem o nosso globo, né, e todos eles subordinados a Jesus, eles tinham um planejamento. E esse planejamento era criar um Estado
único, né? Uma união de todos os povos do planeta, movidos, né, pela fraternidade. E Roma seria essa força que aglutinaria todos esses estados. Os pensadores que hoje sonham a criação dos Estados Unidos do mundo, né, lembrando que o livro foi escrito em 1938 e a ONU não tinha nem sido ainda, né, inventada, então ele está citando aí os Estados Unidos do mundo, né? Sem os movimentos odiosos das guerras fratricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época, né? Então todos esses que imaginavam um mundo mais unido conseguem mais ou menos compreender o que o plano espiritual, 2000 anos atrás, vislumbrava para o planeta Terra. Eu acho que eu voltei aqui, né? Voltei aqui. Tudo bom, pessoal? Os pensadores que hoje são isso, a gente já leu. A Grécia havia percrustado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Lembra que nós já falamos que houve um movimento, né, do alto da espiritualidade para trazer para a Grécia Antiga diversas formas de pensamento, justamente para servir como um laboratório para o mundo, para a gente entender, até hoje em dia, o que deu certo, o que deu errado, né, para a gente utilizar esses conhecimentos do passado ao nosso favor. Nas suas lutas expiatórias, transferira as suas experiências e conhecimentos para a família romana. Lembrando, então, que a família romana, Emmanuel também disse, 2 capítulos atrás, que a família romana e o direito romano eram a mola, né, a pedra angular desse movimento de renovação do planeta Terra. A família romana, então, apta para as grandes tarefas do Estado. A força de educação e de amor poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível. E a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. E aí ele cita que o próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. Então, 2000 anos depois, diversos países do globo ainda mantinham uma ordem, né? Um amor à democracia, e que começa lá na Grécia, que depois se estende para a República Romana. Então, isso tudo ajudou demais e nos ajuda demais a manter uma certa ordem hoje em dia. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes, né? Espalhado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos no seio da comunidade, então não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria de seus membros. O que a gente sempre fala aqui, que nada mais importante para a espiritualidade superior, para a luz, do que o nosso livre-arbítrio. Então eles têm os planejamentos, eles influenciam, eles nos inspiram, mas não interferem diretamente nas nossas escolhas. Então tudo que tentarmos fazer, se estiver dentro de uma lei kármica, vai acontecer. Tá? Eles vão permitir que isso aconteça. Por que eu digo de uma lei kármica? Mais para frente a gente vai ver que existem algumas exceções e que quando alguns países tentam ultrapassar o limite do livre-arbítrio, e, por exemplo, o outro povo não precisa passar por sofrimento, alguma coisa acontece e não vai a termo algumas tentativas. A gente vai entender mais para frente. Não vai ser hoje, não. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok? Então vamos falar os abusos da autoridade e do poder. Isso a gente está acostumado, né? A haver diversos abusos de autoridade e de poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras, das mais baixas esferas dos planos invisíveis. E é muito fácil de a gente imaginar, porque os espíritos ainda
que estão em estágios muito, muito atrasados, né? Que a gente chama dos espíritos trevosos, eles estão longe de ser ignorantes. E eles conseguem perceber, olha, onde é que está a base da sociedade? Se a base da sociedade, se a célula, aquela que mantém a sociedade unida é a família, vamos atacar a família. Se os governantes, eles estão, o que a gente pode fazer para prejudicar ao máximo as decisões? É o orgulho, a vaidade, é impulsionar esses sentimentos mais primitivos. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que aos poucos lhe minaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Como eu falei, nada mais importante que a família. E a família vai ser a primeira a ser atacada quando os pensamentos, os gênios do mal tentam destruir a sociedade. Denso nevoeiro obscurecia todas as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassinos. As classes abastadas aproveitaram a pletora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. Tá? Então, quem são esses Gracos? Como eu falei, a gente está hoje falando sobre República Romana. E os Gracos eram os tribunos da plebe. Eles eram aqueles que defendiam o povo. Lembrando que você tinha os patrícios em Roma, que seria a classe dominante, e a plebe, que seria uma classe abaixo. E os Gracos, esses irmãos Gracos, filhos da Cornélia, eles eram os mais importantes plebeus. Eles negociavam com as classes mais dominantes e eles tinham um planejamento de reforma agrária, de trigo para a população, lembrando daquela expressão, lembra? De pão e circo. O pão era feito de trigo, então eles queriam dar pão para a população. Eles tinham pensamentos muito nobres. Só que a classe dominante bateu de frente e acabou que o primeiro, Tibério Graco, que houve o Tibério César, que era o segundo imperador. Tibério, aí daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também. Tibério Graco, o primeiro, foi assassinado, e Caio Graco, o segundo irmão, ele acabou também sendo assassinado. Emmanuel diz aqui no livro que ele não foi assassinado. A história nos conta que ele foi. Mas Emmanuel diz que tentaram parecer um assassinato, tentaram parecer um suicídio. Vou corrigir. A história diz que ele se matou. E Emmanuel diz que ele não se matou, que na verdade ele foi assassinado e simularam um suicídio. E isso gerou uma grande revolta da população, dos plebeus, e Roma entrou numa guerra civil terrível por causa disso. Tá? Então vamos continuar. Os chefes de Roma. Depois de Caio, então ele está falando aí de Caio Graco, tá? Esse que a gente comentou aqui, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí por aqui ou por livro também. Eu queria só tirar uma dúvida, porque eu não tenho mais esse livro que eu emprestei. Eu fico lendo aqui pelo PDF do computador. E aí que tem um item em cima desse Caio, número 46. E quando a gente vai aqui na nota QND, eu acho que é a nota da diretoria, alguma coisa assim, não é a nota de Emmanuel, ele não fala que é Caio Graco, ele fala que é Caio Júlio César, ditador que marcou a transformação da República Romana para o Império Romano. Traído, foi assassinado por um grupo de senadores. Mas tá errado isso, tá? Isso aí ele não está falando do Júlio César, ele está falando do Caio Graco. Depois, dá uma olhada para mim no livro de vocês, se também tem essa anotação, essa nota, tá? Por favor. E aí depois de Caio, depois dessa revolta toda que acontece, né, na população, sobe ao poder o general Mário. Depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos,
que haviam, por sua vez, invadido o território das Gálias. Mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder. Sila era um outro general, travando-se lutas cruentas, como vésperas escuras e sangrentas derrocadas. Em seguida surgem Pompeu e a Revolução de Catilina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Então esse parágrafo aqui tem muita informação para a gente dar uma olhada. Aqui, viu? A Silvia está dizendo que realmente com certeza cai Graco, né? Provavelmente alguém que não devia estar mergulhado na história aí, se confundiu e colocou essa anotação. Então, Mário, como eu falei, é um general que acaba virando um ditador, porque Roma, eu disse para vocês, né, que existia um medo terrível nos romanos, que era a volta da monarquia. Então, eles tinham um pânico que houvesse apenas uma pessoa no poder. Então, você tinha o Senado, e junto do Senado, você tinha a figura dos dois cônsules, que acabavam dividindo esse poder, um freando o outro. Quando estava uma grande revolta, né, uma agitação social, uma guerra civil, eles escolhiam apenas um general, e ele passava 6 meses até um ano, né, com poderes únicos para dar uma segurada nessa confusão toda. E Mário foi um. Só que o Mário acabou passando acho que uns 10 anos, se eu não me engano, né, se era só o máximo um ano, ele ficou uns 10 anos no poder. E Mário, ele foi o general que reformulou totalmente o exército romano, ele profissionalizou, então ele tem uma importância muito grande nessa área de militar de Roma. Depois Mário sai, entra o general Sila, e passa também mais muito tempo no poder. E aí ele vai falar de Pompeu, né? A gente falou de Pompeu a última vez, que Pompeu, Crasso e Júlio César fizeram o primeiro triunvirato, que na verdade nesse período da história de Roma eram 3 cônsules. E ele fala da Revolução Catilina. Catilina era o sobrenome de um senador que queria dar um golpe na República. E Cícero era um grande advogado, um articulador, um político brilhante. Ele conseguiu segurar a Catilina e acabou exilando esse senador. Tá? E não houve o golpe no Senado. E nesse momento você vê que Emmanuel está falando só de história. Verifica-se logo após o primeiro triunvirato, que a gente falou aqui, de Crasso, de Pompeu e Júlio César, com a política manerosa de Caio e Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso, para as supremas obrigações do governo. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Então Emmanuel fala assim, a gente não tem que ficar entrando nessa história toda, que vai desviar o nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o de amor, da solidariedade e do bem. Mas os próprios homens, toda essa história que eu falei de guerra, de golpe, tentativas de golpes, os próprios homens, né, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso incessante da civilização. Nós, seres humanos, não bota pra gente para tomar conta do jogo, que a gente vai fazer bagunça. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência da vida. Esse era o objetivo de Roma, que a gente falou, né, quando Júlio César conquista as Gálias, os gauleses, era para levar cultura, era para levar todo o conhecimento clássico que a Grécia legou a Roma, só que só escravizaram, só pilharam, né, mataram, não conseguiram nem alfabetizar os gauleses, para a gente ver. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E é por isso que, em quase totalidade, entraram no plano espiritual, seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações. Muitos deles, decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre. Então reencarnaram, né? E aí você via nitidamente Emmanuel falando que todos esses grandes generais, esses grandes líderes, né, que jogaram fora a oportunidade única de ajudar a vinda do Cristo, né, acabaram reencarnando em maneiras terríveis, ou no plano espiritual ainda, de
com formas horrendas, né? E na parte da reencarnação, ou estendendo as mãos asquerosas, como mendigos detestados do Esquilino. O Esquilino é um bairro muito pobre da Roma Antiga. E aí vai falar sobre o século de Augusto, e aí já estamos entrando no período do Império Romano. Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo. Quando ele fala de triunviratos, houve o primeiro, e a gente falou também 15 dias atrás que houve o segundo, onde nós tínhamos Lépido, Marco Antônio, que era o general de Júlio César, e Caio Otávio, que era o sobrinho de Júlio César, que ele tinha sido adotado, né? Na verdade, o testamento de Júlio César foi todo para Caio Otávio. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações comportadoras. Então, só o fato de Jesus estar encarnado aqui na Terra já pacificou todo o ambiente. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas. Mecenas, a gente já deve ter ouvido, né, essa palavra do mecenato. Isso aconteceu muito na época do Renascimento italiano, na figura dos Médici, né, que eram os banqueiros que financiavam a arte, a cultura. Então surge lá na Roma Antiga ainda, né, essa figura. Vamos ver o que ele fala aqui no item 48. Caio Cilino Mecenas, do ano 60 a.C. a 8 d.C., foi um estadista romano que protegeu e bancou com seus próprios recursos os artistas, tais como os escritores Virgílio e Horácio. Por esse feito, seu sobrenome Mecenas é sinônimo de amigo e patrocinador das artes. Tá? O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na figura de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas. E a gente falou também, né, de Virgílio, que era o grande escritor, poeta, que escreveu a Eneida, que rivalizava, né, não era do mesmo período, mas que acabava tendo o mesmo peso de Homero dos gregos e Virgílio para os romanos. Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece a barra da história, a personalidade disfarçada e cruel de Tibério. Tibério foi o segundo imperador, tá? Seu filho adotivo, que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. Então, imagina a situação. Jesus vem e nasce aqui na Terra. Traz uma luz gigantesca ao planeta. Essa luz pacifica todos os povos. O século de Augusto. Então você tem aí momentos gloriosos de paz, a Pax Romana. Aí, Augusto morre, Tibério vira um novo imperador romano. Até então, as coisas estão funcionando para Roma. Chega um momento que Jesus é crucificado. Qual sinal nós estávamos dando para a espiritualidade? Olha só, nós não queremos a paz. Nós queremos a bagunça. Nós queremos as trevas. Eu fico imaginando os espíritos, né, inferiores recebendo essa notícia. Jesus foi crucificado. Mataram o Messias. Eles querem a gente. Com certeza, houve um esforço gigantesco desses espíritos trevosos para destruir completamente a moralidade do planeta. E aí é só analisar a figura dos imperadores romanos. Se houve o século de Augusto, agora você tem Tibério. Tibério, pós
crucificação de Cristo, enlouqueceu completamente. Tanto que ele acaba indo embora de Roma, indo para Capri, uma ilha que fica ali perto de Nápoles, e o prazer de Tibério era matar as pessoas que trabalhavam perto dele. Ah, você fulano, vem cá, joga ele aqui do penhasco. E achava isso maravilhoso, completamente louco. Depois de Tibério vem quem? Calígula. Depois de Calígula, Flávio, e depois de Flávio, Nero. É só ver as figuras que surgiram no Império Romano logo após a crucificação do Cristo. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz, por imposição do judaísmo, que ele não compreendeu o amor e a humildade. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O pessoal está dizendo que o livro não tem a nota, não é isso mesmo? Deve ser coisa da internet. Ok? Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Vamos fazer só uma pausa aqui para a gente dar uma olhadinha nesse mapa, porque muitas vezes a gente não entende o que o Pilatos estava fazendo, qual era a função de Pilatos nessa época, e eu acho que é importante a gente parar rapidinho para ver isso, tá? Quando Jesus nasceu, quem era o controlador de toda essa área? Claro que Roma era o dono de tudo. Roma era dona de tudo, tá? Só que na prática, Roma deixava que uma pessoa do próprio Estado controlasse. Ela não intervia diretamente. Então, quem era essa pessoa? Era Herodes. Herodes era um rei cliente de Roma que administrava, com muita crueldade, por sinal, o que a gente vai chamar aí de Reino de Israel. Tá bom? Herodes morre e dividem todo esse território em algumas partes para que os filhos dele, que também se chamavam Herodes, por isso que tem essa confusão, administrassem. Então, mais ao norte, se eu não me engano, eu não estou mais enxergando aqui, eu acho que era Filipe, tá? Onde é o verde aqui era Filipe. Nessa parte azul aqui, vocês que têm uma vista melhor que a minha, vocês conseguem ler aí? Era Arquelau? Ou era Arquelau, né? Essa parte azul era Arquelau. E a parte central aqui, se eu não me engano, era Herodes Antipas. Na verdade era Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe, que todos levavam o mesmo nome. Eu acho que aí, depois vocês me confirmem aí se vocês estão conseguindo enxergar. Está tão pequenininho para mim, e se eu mexer aqui, der um zoom, vai alterar na tela de vocês. O grande problema é que Arquelau, que controlava a região onde Jerusalém ficava, não conseguiu administrar. Então, Tibério tirou Arquelau, o Império Romano tirou um dos filhos de Herodes e colocou uma pessoa de Roma, que foi Pôncio Pilatos, para ser o governador dessa região. Por isso que Pôncio Pilatos aparece. É um romano que está controlando essa área. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem ali a morte de João Batista, não é um romano que corta a cabeça dele. É Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. Tá? É só para a gente saber que essa região ali tinha uma parte que era administrada pelos filhos de Herodes e outra por Roma diretamente com Pôncio Pilatos. Então, vamos continuar. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, como eu falei, Calígula inaugura um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. É muito óbvio, pessoal. Se você tem o século de Augusto, a paz que existiu em Roma, depois da morte de Cristo, veio uma avalanche de destruição. Destruição moral, destruição física também. Provações coletivas dos judeus e dos romanos. Olha que
parte interessante desse nosso capítulo. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam nas regiões da Palestina as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada. Nem os apóstolos mesmo, né? Eram pouquíssimos que entendiam a dinâmica do Cristo. Muitos estavam lá, claro que ótima boa vontade, mas não conseguiam entender a totalidade. Aqui é isso. Onde é que eu estava? De perto, seguem-lhe as atividades os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam igualmente e de modo indireto o esforço de auxílio ao império nas suas dolorosas provações coletivas. E aí vem as provações coletivas de Roma, né? Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram Estábias, Herculânum e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Aqui é interessante a gente parar e lembrar que no ano 60 o imperador já era Vespasiano e os judeus criaram uma grande rebelião em Jerusalém e Vespasiano manda o filho dele, um general chamado Tito, que Emmanuel cita aqui, e Tito vai, destrói o templo, mata muitos judeus e acaba expulsando, né, diversos judeus. Na verdade, só com o imperador Adriano, já no ano 130, que acabam mesmo, devastam Jerusalém, eles mudam até o nome, o Império Romano muda o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, e muda todo esse nome que a gente estava chamando de Reino de Israel, agora para Palestina. Tá? Aí surge a definição de Palestina, porque eles botam por quê? Porque os grandes inimigos dos judeus eram os filisteus, e aí eles chamam de Filistina. Só que Filistina era com PH, e o latim não conseguia entender que o PH era F, e eles chamavam de Palestina. Tá? Então, esse nome Palestina era para ofender mesmo, para destruir a moral de todos os romanos que sobreviveram. Tá? Muda o nome de Jerusalém e muda o nome de Israel para Palestina, tá? No ano 130. Então, você vê nitidamente que os judeus pagaram muito, muito caro nesse período, com sangue mesmo, com grandes genocídios acontecendo. E aí ele fala também dos romanos, que de alguma forma também foram muito responsáveis pela crucificação do Cristo. E aí fala do Vesúvio. Vocês devem ter lido o livro Há 2000 anos, onde Emmanuel cita que ele mesmo, como senador Publio Lentulus, ele estava em Pompeia na época da explosão do Vesúvio. E ele morreu, né, junto de milhares e milhares de cidadãos romanos que lá viviam. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Muito agitada, Silvia. Eu estou vendo aqui seu comentário. Essa área era muito agitada. E aí estamos chegando no final. Fim da vaidade humana. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado, mais uma vez, Emmanuel citando, né, essa fundação do único Estado que iria ajudar a evolução do globo como um todo, na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu num mar de ruínas, depois de suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer,
o fundamento da verdade das almas. O sofrimento sempre vai ocupar o espaço quando não nos dedicamos no amor, né? Isso a gente já sabe muito bem. E para finalizar, esse parágrafo aqui é lindíssimo, né? É poético no final. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão pedras sobre pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Né? E isso é muito importante a gente ver. Os milênios vão se passar e muitos dos nossos erros ainda vão nos acompanhar. Né? E precisamos a renovação, o equilíbrio dessa balança da justiça só através do trabalho, da dedicação ao bem, né? Do amor ao próximo. Não adianta. Não adianta. Vamos precisar realmente refazer a nossa história e a refazer a história com certeza vai ser através do bem. Não existe outra revolução possível. A única revolução possível é a que acontece dentro de nós. E nós precisamos realmente nos transformarmos. Pessoal, terminamos mais um capítulo. Semana que vem vamos falar sobre a edificação cristã. E olha como começa. Os primeiros cristãos. Está ficando cada vez melhor esse livro. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Infelizmente, a luz que faltou aqui acabou atrapalhando um pouquinho, mas faz parte. Nós temos que aceitar que a chuva atrapalha, a luz atrapalha, mas não podemos deixar de fazer o nosso estudo, que é muito importante. Peço desculpas, porque eu tinha preparado algumas coisinhas. Eu vou até mostrar aqui que eu ia falar bastante sobre Marco Túlio Cícero, né? Que Emmanuel cita rapidamente, e ele tem umas frases de defesa da República, de defesa da família, e eu vou pegar 3 aqui em defesa da República, que vão ser interessantes para a gente. Avaliar aquilo que é útil como superior ao que é honesto, comparando as duas divisões no plano da dúvida, nada mais torpe e nefasto. Né? Pode ser útil. Se não for honesto, é nefasto. Tem que ser honesto. Eu sempre fui da opinião de que a impopularidade obtida ao fazer o que é certo não há impopularidade alguma, mas glória. Se for o certo, tem que fazer, mesmo que você seja cancelado, apedrejado, né? Não interessa. E aqueles que julgam demais os outros, justiça extrema é injustiça. Esse era um grande advogado de 2000 anos atrás. Agradeço demais o carinho de vocês. Mais uma vez eu peço desculpas, né, por não ter saído como eu tinha planejado, mas faz parte. A chuva não para aqui na Tijuca. E a hora da gente fazer a nossa prece. Não esqueçam do copo d'água, porque é o momento em que os bons espíritos se aproximam de nós para nos ajudar, né, para nos oferecer o que eles têm de melhor. Então vamos lá, pessoal, fazer a nossa oração como de costume. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar em sintonia com os amigos da espiritualidade que estão aqui conosco, que estão juntos, das nossas famílias, porque é esse grupo que Deus reúne que transformará o mundo. A família é a célula da sociedade e através dela que reencontramos nossos companheiros de outrora, afinizamos as nossas energias, perdoamos, amamos, caminhamos juntos.
nada mais importante que a família. E quando vamos amadurecendo, vamos percebendo que não é apenas um lar, não é apenas viver sob o mesmo teto que nos transforma em família, mas o amor, esse sim que nos une. E enxergar a humanidade como irmandade é o que Jesus nos orienta. Amar ao próximo é enxergá-lo como irmão, como irmã, como pai, como mãe, como filho, como filha. Quando virmos uma pessoa caída na rua, abandonada, e conseguirmos enxergar ali um ente que amamos profundamente, nada nos prenderá. Imediatamente vamos erguer a mão, abraçaremos, acolheremos. E é isso que Jesus nos inspira diariamente, que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. E o amor de Jesus foi tão profundo que Ele saiu do nosso planeta de maneira triste, renegado, traído, mas em nenhum momento questionou o sentimento nobre que sente pela humanidade. E é isso que precisamos. Compreender que distante desse sentimento, distante desse amor, não voltaremos a escrever páginas novas na nossa história. Manteremos os mesmos capítulos de distanciamento, de vaidade. Amemos uns aos outros como Ele nos ama. Que Jesus nos abençoe e que estejamos cada vez mais unidos em nome de Deus. Assim seja, Senhor. Pessoal, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Que nossa Mãe Maria, como diz meu irmão Alberto, esteja em nossos corações sempre, acalmando os nossos sentimentos, tranquilizando as nossas emoções e trazendo a fé necessária para que mantenhamos a sintonia com o que há de mais nobre do nosso planeta, que é essa emanação do Cristo que nos alimenta diariamente. Fiquemos bem, fiquemos com Jesus, hoje e sempre. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por tanto comentário que toca, com certeza, o coração de cada um de nós. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe, hein?